Parece. Eu vou pôr aqui mais ao pé de ti. Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, novamente juntos, estamos tentando aqui no YouTube. Se você já estiver vendo aí no direto, ao vivo, naquele íconezinho lá em cima do YouTube, por favor, escreva algum comentário, se está a funcionar, se está funcionando, se está tudo ok, tá bom? Então ok. Então já estão me falando aqui que está tudo ok. Então quero te pedir o seguinte, estamos começando agora a nossa gravação ou a nossa aula, gravação para alguns que vão assistir depois, outro dia, que tem alguns alunos que já me mandaram que estão ainda no trabalho, estão fazendo hora, então vai assistir depois. Então para você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Depois a gente vai fazer uma oração para iniciar. E como eu sempre falo, meu nome é André e vamos começar com a nossa aula, tá? Então, se você puder partilhar, pegar esse link e partilhar para os seus amigos, seus colegas de trabalho, da igreja, seus irmãos em Cristo, com os seus familiares, vai ser muito bom, porque hoje a aula, vou te falar a verdade, hoje a aula está bombástica. Bombástica. Sabe o que é bombástica? É bomba mesmo. Porque segundo o livro de Samuel, os capítulos de 1 a 5, mas hoje eu vou pegar de 2 a 4, porque o 1 eu já peguei semana passada. Eles são capítulos muito difíceis, principalmente esse início do reinado de Davi. Então a gente está comentando, falamos do reinado de Saul algumas aulas atrás, hoje é a aula 42 nossa, do panorama do Antigo Testamento, e a gente Saul já morreu, então Davi está naquele processo de assumir o posto realmente oficial, rei de Judá e rei de Israel, tá bom? Então Davi foi ungido rei por Samuel, e nessa situação Davi ainda não tinha tomado posse, porque Saul estava vivo, mas agora Saul morreu. Então Saul morreu, ele se suicidou, todo mundo lembra, e aí Davi está naquele processo de se estabelecer politicamente, que agora vai entrar política, vai entrar trama, assassinato, guerra civil, é muita confusão. Então fique conosco, fique junto, pega teu caderno, caneta ou sua Bíblia escrita e vai apontando, vai grifando com aquelas canetas marca-texto, vai grifando as partes mais importantes que você achar, que você de repente nunca leu, ou você leu e nunca prestou atenção. Então dá uma grifada, anota, porque hoje é uma aula, como eu falei, bombástica, tá bom? Então eu não sei se já entrou alguém, até porque a gente começou há pouco tempo, mas se entrou alguém, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Depois meus alunos vão falando aqui quem entrou, e aí no final eu comento e falo o seu nome, que você entrou, assistiu a aula, tá bom? Andréia, pastora Luana. Opa, Andréia, pastora Luana, sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Então, estamos aqui, partilhem, eu te peço aí para vocês partilharem com seus parentes, seus Donai amigos. Jimenez. Quem? Donai Jimenez. Donai Jimenez? Donai Jimenez? Donai. Donai Jimenez, então seja muito bem-vindo também. Muito obrigado por estar junto conosco. Tem mais alguém? Não? Então, hoje eu vou começar porque a aula é um pouquinho extensa e, como eu falei, é uma aula um pouco mais complexa historicamente. Isso é muito bom para que a gente possa saber que nem tudo na vida de Davi foi fácil, tá bom? Então, principalmente o início do reinado dele. Então, vamos fazer aquela oração para que a gente acalme nossos ânimos, acalme nosso coração, para que a gente possa, assim, estar centrado, focado na palavra de Deus, tá bom? Então, Senhor, muito obrigado por esse momento de estarmos juntos, mais um JCB, Jornada do Conhecimento Bíblico, que o Senhor possa abençoar tanto a mim, como as pessoas que estão assistindo online, os meus alunos que estão presentes aqui agora, e que o Senhor possa, sim, iluminar nossa mente, acalmar nosso coração, para que a gente possa ter a revelação do Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar na Tua Palavra.
É assim a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então, amém. Então, vamos começar. Estamos no segundo livro de Samuel, ok? Segundo livro de Samuel. Semana passada falamos do capítulo 1. É um capítulo onde eu comentei que Davi, né, ele exalta ali Saul por causa da morte dele, de Jonatas. Eu até comentei aquele cântico, né, que Davi fez em relação a Saul, a Jonatas também. E hoje a gente está começando esse capítulo 2. Então, o capítulo 2, você pega aí na sua Bíblia no seu celular, telemóvel, ou sua Bíblia escrita. Então, vamos dar prosseguimento, que eu vou tentar ao máximo terminar pelo menos até o capítulo 4. Eugênia já chegou? Eugênia também, seja muito bem-vinda, tá bom? Minha aluna, e manda um abraço para o João. Então, vamos lá. Capítulo 2, versículos de 1 a 3, ok? Depois disto, Davi consultou o Senhor. O Senhor, na sua Bíblia, deve estar em caixa alta, ou no Brasil a gente chama de letras maiúsculas, tá? Todas elas. Então, quer dizer que aí é o Senhor Iavé, ou Javé, não tem importância a sua pronúncia, mas o importante que você sabe é que é o próprio Deus ali, tá? Então, ele está consultando a Deus mesmo, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. O interessante, olha que coisa interessante que você vai lembrar. Lá no primeiro livro de Samuel, por isso que é um panorama que a gente está vendo do Antigo Testamento. Lá no primeiro livro de Samuel, vocês lembram quando Saul, ele teve aquela situação da guerra e Samuel fala assim: não faça nada, me espera alguns dias que eu vou chegar e aí vamos decidir o que vai ser tomado as decisões, vamos consultar o Senhor e vamos tomar as decisões. Vocês lembram disso? Com certeza lembram. Saul fez o quê? Naquele espírito de ansiedade, por isso que a gente não pode ter ansiedade, tem que jogar tudo para o Senhor. Ele ansioso, não esperou Samuel chegar e ele fez o quê? Consultou a Deus. Não era para ele ter feito nada disso. Ele fez sacrifício, fez um monte de coisa, tudo errado. Era para ele ter esperado, ter ficado quietinho. Depois, Saul, ele foi fazendo besteira atrás de besteira, até chegar aquele ponto onde Deus fala assim: olha, você não matou todos os amalequitas, você não fez o que deveria ter feito, então eu retiro toda a sua descendência. Vocês lembram disso? Com certeza lembram. Eu tiro toda a sua descendência, não vão ser rei, e eu vou escolher um homem segundo o meu coração, ok? Que a gente escuta muito pregação isso. E Davi aqui, ele não tem um sacerdote, vamos dizer assim, direcionado, ele não tem um profeta ali na hora, Samuel, então ele está ali naquela situação, ele vai lá e ele consulta ao Senhor, ele faz pergunta ao Senhor, totalmente o oposto de Saul. Ele tem um coração totalmente temeroso a Deus, e aí você também vai lembrar, como a gente está nesse panorama, meus alunos devem lembrar, a cidade de Hebrom, ela significa o quê? Ela, vamos dizer assim, foi um lugar muito importante para a história bíblica. O que de tão importante ela foi, a cidade de Hebrom? Então vamos lá, sem perder tempo, meus alunos estão pensando aqui, estão puxando aqui no HD, né, do cérebro. Se você souber alguma coisa, escreve aí para mim, por favor. Então, Hebrom é uma palavra, né, uma cidade muito importante. Foi onde Abraão foi sepultado. Não esqueça isso, coloca aí na sua Bíblia, tá? Aponta aí, porque isso daí é bom, é interessante você saber. E aí você vai ver que o autor, ele deixa uma clara, assim,
eu vou colocar assim, uma clara analogia da aliança. Então ele mostra lá, olha, Abraão, a aliança com Deus, então a descendência de Abraão seria grande, maravilhosa, seria que nem a areia da praia, incontável, as estrelas do céu que são incontáveis, e ao mesmo tempo você vê que Deus manda Davi para onde? Hebrom. E aí Davi leva suas duas esposas, tá bom? E aí, continuando, versículos 4 e 5, então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Parou de novo, versículo 4. Quantas vezes Davi já foi ungido? Quantas vezes Davi foi ungido? Até agora, até esse versículo 4. Duas, boa. Duas, e eu vou te falar, até o capítulo 5 de segundo livro de Samuel, Davi vai ser ungido, quer dizer, 3 vezes. Uma no primeiro livro de Samuel, se não me falha a memória, capítulo 16, como eu falei, quando Saul foi rejeitado, a descendência dele, ele foi rejeitado por Deus e, consequentemente, a descendência dele foi rejeitada, e aí Davi foi ungido por Samuel, rei de Israel. Só que ele não tomou posse porque Saul estava vivo, tá bom? E Davi, como a gente já leu na Bíblia, com certeza, se você não leu, você vai tá escutando agora, e Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas não fez isso, porque era um ungido do Senhor. E nesse capítulo 2, a gente vê que Davi está sendo ungido pela casa de Judá. Aí você vai me perguntar assim, André, apareceu uma interrogação agora na minha cabeça. Não são 12 tribos? Então Israel são aquelas 11, mais Judá, vamos dizer, as 12 tribos, está todo mundo ali. Que são, vamos dizer assim, os 12 filhos de Jacó, de Israel. Então está lá. Nessa ideia, Davi, ele foi ungido pela casa de Judá, pela tribo de Judá. Ainda não foi por Israel. Então você vê que Saul, quando morre, existe uma ruptura, uma divisão entre os reinos. Tem o reino de Israel e o reino de Judá. Tem uma divisão ali. E a gente vai aprender o que está acontecendo. Por isso que eu estou falando aqui. Até no início eu falei assim, vai ter guerra civil? Vai ter guerra civil. Você vai ver uma confusão esse início do reinado de Davi, dele assumir esse reinado, que é uma coisa de louco. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Então a unção, que muitas vezes a gente tem meio equivocado, a unção é para mostrar uma missão, mostrar autoridade. Então tinha que ser público. Por isso que aquela primeira unção que Davi teve no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que foi uma unção meio secreta, foi uma unção secreta, ninguém podia saber. Só Jessé, os irmãos de Davi e Samuel. O restante ninguém podia saber, porque se soubesse, Saul mataria ele. Então nessa hora aqui, Davi está sendo ungido na frente da tribo de Judá, tá bom? Então é algo público, então está mostrando, olha, esse daqui está sendo ungido, está recebendo autoridade, está recebendo uma missão, entendeu? Então a unção é isso, é uma missão, um propósito, em nome de Deus, ok? E aí, como eu falei, versículos 4 e 5, eu falei só o 4, informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: bendito do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. Então Davi tem um coração um homem que foi perseguido, vamos dizer assim, de uma forma implacável por Saul, foi implacável. Então Davi, ele faz aquele cântico que a gente já falou semana passada. Davi, ele vai, claro, eu vou te falar a verdade, ele está ali, é um ato político de rei, só que ele tem um coração realmente bom.
Ele vai lá, como eu falei, ele fez aquele cântico e agora ele exalta os homens, as pessoas de Jabes de Gileade, que falando, olha, vocês sepultaram Saul. Então até na sua Bíblia, Senhor aqui está em letras minúsculas, está em caixa pequena, tá bom? Então quer dizer que ele não é Deus, ok? É só um Senhor mesmo, uma pessoa, é um respeito. Como a gente chama pai, mãe, de senhor, senhora, assim por diante, é a mesma situação, tá bom? E só que nessa situação, Davi está sendo político, está tentando ter boas relações, ele não é ainda, como eu falei, ele ainda não está sendo aclamado pelas 12 tribos, ainda não é. Ele é só aclamado agora por Judá, somente por Judá. Então, Davi está tendo boas relações, ele não é, ele é uma pessoa extremamente inteligente, claro, tem um bom coração, mas é inteligente também. E aí no versículo, eu já vou pular também, no versículo de 8 a 11, Abner, agora vai começar, agora começa, como a gente fala no Brasil, a treta começa agora segura, agora a gente vai descer a montanha russa. Agora começa. Não esqueça esse nome, Abner. Esse nome é muito importante nesse início do promissor reinado, de Davi. Essa situação onde Davi vai ser rei, claro, das 12 tribos de Israel e de Judá, mas antes disso daí vai ter muita confusão. Então vamos lá. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, abre parênteses. Isbosete significa homem de vergonha, tá bom? Então, se você não sabia, homem de vergonha, e a gente vai ver mais à frente por que esse homem de vergonha. Filho de Saul, para Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Açuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Viu o que eu te falei? É só Judá, por enquanto é só Judá. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Então parou aqui. Davi, ele tinha muita fama, muita fama. Ele derrubou Golias, ele venceu os amalequitas, Davi realmente fez algo muito promissor em nome de Deus e abençoado por Deus. O Espírito de Deus estava com ele, Então, ele era uma pessoa que realmente ele conquistou muita coisa para Israel, para Judá, conquistou muita coisa. Então, ele era muito admirado. Só que Saul, vocês que lembram das minhas aulas, vai lembrar que Saul era um homem extremamente carismático. Vou falar para vocês assim, Saul, ele conseguiu unir as 12 tribos de Israel. Vocês estão vendo que Davi só tinha, vamos dizer assim, recebido palmas, sido aclamado, esse é o nosso rei, por Judá. As outras 11 tribos não estavam com Davi. Então, Abner, muito inteligente, extremamente articuloso, estrategista, uma pessoa manipuladora, ele faz o quê? Pega Isbosete e coloca ele como rei de todo o Israel. Então, nessa situação, aí você vai perguntar, mas André, por que nessa situação ele coloca Isbosete, que é um homem de, o nome já é bem complicado, homem de vergonha, não tem tanto, não aparece tanto, mas ele é da descendência de Saul. A família de Saul, por Saul, esse homem carismático que era, eles tinham muita força, muita força. Então Davi, vamos dizer assim, que nem aquele corredor que às vezes nas Olimpíadas, você vê lá o juiz, ele está com uma pistola, aí naqueles 100 metros ele faz assim, pá, aí dá o tiro, aí tem aqueles que são extremamente, aquela explosão que sai correndo no início,
e fica 10 metros na frente, e aquela pessoa que só vai pegando velocidade no meio, mas no final chega na frente, é Davi. Davi, o juiz deu um tiro, pá! Isbossete saiu na frente. Por quê? Porque ele é da família de Saul. Davi está 10 metros atrás, correndo para tentar igualar e passar. Mas vai acontecer isso aí. Mas antes de acontecer, algumas coisas alguns probleminhas vão atrapalhar esse reinado de Davi, pelo menos agora no início. Então, no versículo 12 e 13 está lá: Abner, filho de Ner, e os homens de Isbossete, filho de Saul, saíram de Manaí e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram. E os dois grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cá, da cisterna, e o outro do lado de lá. Você vai falar assim: o que é isso? André, o que é isso que está acontecendo? Pessoal, olha a situação. Joabe é o capitão, o general do exército de Davi. O Abner é general, capitão do exército de Isbossete. Eles escolhem 12 de cada lado. Então, 12 de Judá e 12, um de cada, né? Vamos dizer assim, vai ficar um a mais, mas vamos colocar lá 12 de Israel. Os melhores guerreiros, lutadores, os mais que têm habilidade com faca, espada, barrote, pedaço de pau, pedra, funda, o que tiver mais habilidade, eles escolhem os 12 melhores do exército de Davi e 12 melhores do exército de Israel. E aí sabe o que eles fazem? Olha que coisa louca, gente, que coisa maluca. Eles colocam esses 24 homens para lutar entre si. Não é maluco? Não é? Pensa comigo. É o mesmo sangue. É o mesmo sangue correndo. É o mesmo povo de Deus. E o povo, eles estão lutando. Os 24 vão lutar que nem aqueles gladiadores que a gente assiste em filme. Teve um filme com o Russell Crowe, é um gladiador antigo, muito bom. E aí coloca lá aqueles gladiadores no meio da arena, aí vem aqueles outros lá, é a mesma coisa. Então, 12 de um lado, 12 do outro. Mas olha, agora vocês vão cair na gargalhada. Sabe o que aconteceu? Os 24 morreram. André, não é possível. Não sobrou um? Não sobrou um. Chegava um, dava tipo... lá no Brasil a gente chama de estocada assim, né? Com a faca. Furava, vamos colocar assim, fica mais fácil. Um furava com a faca, outro furava com o outro, então ficava um furando o outro. Quando foi ver, os 24 estavam no chão, todos mortos. E aí você pensa: poxa, André, então agora voltou a paz. Como isso pode acontecer com o povo de Deus? Eles devem ter olhado Joabe, o capitão general, né, do exército de Davi, e Abner deve ter olhado também. Não podemos, nós somos irmãos, nós somos do povo de Deus, então vamos acalmar, não precisamos fazer isso. Pessoal, não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Uma batalha extremamente sangrenta, intensa. Na NVI vai falar que foi violenta, na NAA vai falar que foi intensa mesmo. Pessoas morreram. Para vocês terem ideia, se não me falha a memória, morreram 19 pessoas do lado de Davi, acho que está no versículo 26, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. 19 pessoas do lado de Davi e 360 do lado de Abner, tá? Então, você vê,
Morreram 24, se você for somar mais os 19 de Davi, né, de Joabe, e mais os 360 de Abner, você vai ver que foi um massacre, foi muito intenso. O autor realmente ele quis colocar que foi algo acima do normal. Então, no versículo 17, você vê aqui, ó, eu estou na Nova Almeida atualizada, tá? Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Então, os homens de Davi, eles eram mais preparados, tinham mais habilidades, então eles foram lá e conseguiram, mesmo sendo uma tribo só, conseguiram reverter tudo, claro. Deus também estava vamos dizer assim, entre aspas, vamos colocar nessa situação, estava ali protegendo o reinado de Davi, porque Deus tem um propósito na vida de Davi. É isso que a gente tem que entender. Nunca olhe o texto somente, por isso que é chamado de panorama. Nunca olhe o texto somente nessa centralidade, somente numa passagem, tá bom? Olha de uma forma panorâmica. Olha todo o contexto da história, de Gênesis a Apocalipse. Aí você vai ver o contexto todo da revelação de Deus. O que Deus queria apresentar nisso tudo aqui, tá bom? E aí você vê que Joabe, né, o exército de Davi, está vencendo, ou venceu, vamos dizer assim. Abner faz o quê? Ele foge. Ele começa a fugir, só que não esqueçam desse nome, Azael. Azael é uma pessoa que aparece, ele é irmão de Joabe. Vocês não podem esquecer do nome Abner, não podem esquecer do nome Joabe e não podem esquecer do nome Azael, tá bom? E aí esse Azael, ele é irmão de Joabe, ele vai atrás de Abner, que ele quer matar Abner. Só que nessa situação toda, o Abner fala assim, ó, não vem para cá não, que isso não vai ficar bom. Só que Azael, com a gente fala do Brasil, brincando, estava com sangue nos olhos e ele foi atrás de Abner. E aí o que resumindo a história, Abner vai lá e faz o quê? Mata Azael. Não esqueça esse nome, isso daí vai ser uma reviravolta que vai acontecer. E aí Abner mata Azael. Mata Azael, Joabe ainda não sabe que o irmão morreu, não sabe, e Abner continua fugindo. Só que Joabe, ele vendo aquela situação, ele vai atrás de Abner. Então ele está lá atrás de Abner, mas ele não sabia que o irmão tinha morrido, ainda não sabia. Aí no versículo 26, pulando bem, muito para frente, tá lá. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Agora Abner é bonzinho. Abner, como eu falei, Abner é extremamente político, manipulador, ele tem uma envolvência assim de palavras, uma oratória muito boa, e ele consegue transformar essa perseguição de Joabe em parar. Realmente. No versículo 27 a gente vê a resposta de Joabe. Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. E aí, então, no versículo 28, então Joabe toca a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Então você vê que realmente Abner tem um poder de persuasão muito grande, uma habilidade muito grande, e aí você vê que para tudo. Aí você vai falar: pronto, André, tudo bem, Abner matou
Azael, irmão de Joabe, mas eu sei que isso vai, poxa, é povo de Deus, eles vão perdoar, vai dar tudo certo, vai estar tudo tranquilo, a gente tem que perdoar, né? Quer dizer, a gente não, eles têm que perdoar, porque um matou o outro, né? O Abner matou Azael, então vai ficar tudo tranquilo agora, agora voltou a paz. Capítulo 3, vamos para o capítulo 3? Versículo 1, vamos lá. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais enquanto a casa de Saul se enfraquecia. A guerra civil permaneceu, só parou naquele momento onde Abner fala com Joabe, parou aquele momento, mas depois a guerra continuou, pessoal. Então aqui o versículo 1, o autor, ele explica, né, ele está explicando muito bem, durou muito tempo a guerra, né, entre a casa de Saul e a casa de Davi. E Davi, ele estava se fortalecendo, claro, estava se fortalecendo. Óbvio, você imagina, você está vencendo as batalhas, a casa de Saul, né, vamos dizer, pelo seu capitão general, Abner, o rei Isbosete, está perdendo o tempo todo, então o povo já começou, opa, o que está acontecendo? Será que Isbosete é realmente ungido do Senhor? Aí começa aquelas perguntinhas, né? Eu vou brincar aqui, tá? Vou abrir aspas aqui. Aí vai lá na feira, olha, acho que o Isbosete não é ungido do Senhor, não. A gente só pede para a casa de Davi, lá para a tribo de Judá. O que está acontecendo? Acho que eu vou passar para o outro time. Aí, não, fica aí, fica mais um pouco. Então começa, eu estou brincando assim, claro que não está escrito na Bíblia, mas claro que vai dando um ar, né, de, opa, a tribo de Judá, Davi, o rei Davi, da tribo de Judá, ele tem mais poder, ele tem mais força. Parece que realmente Deus está empurrando Davi para unificar todo mundo. Mas aí, você vai me perguntar, André, eu li várias vezes e eu não tinha percebido, não tinha observado que o autor, ele dá uma pausa, tem a guerra civil, né, dá continuidade, durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, e ele dá uma pausa. Ele dá uma pausa aqui e fala assim, olha, esses são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Vocês lembram daquelas, né, as duas esposas que ele levou para Hebrom? E tem mais 4. Então são 6 filhos o total que ele tem em Hebrom. Então vamos lá, eu anotei aqui, para resumir, para a gente não ler aqui os versículos. Então dá, filho de Aionã, que veio com ele para Hebrom, foi Aminon. Filho de Abigail também, que veio com Davi para Hebrom, que se chama Daniel. O filho de Maaca é Absalão. Filho de Agite é Adonias. Filho de Abital, Cefatias. E filho de Eglá, Itreão, tá bom? Então são 6 filhos que aparecem. Então, nessa situação, Davi vai ficando forte. Por quê? No Antigo Testamento, quanto mais se multiplicava a família, mais forte, né, aquela casa ia se tornando. Não vou colocar casa, porque casa era muito equivalente a tribo, tá? Mas aquela família, pronto. Aquela família ia ficando mais forte. Então, por isso que a mulher, ela tinha que multiplicar o máximo que pudesse. Enquanto fosse jovem, tinha que multiplicar, para aquela família ser forte. Então, Davi, na cabeça de Davi, agora sou eu, tá? Eu acredito o seguinte, eu vou ter, claro, Davi é mulherengo? Sim, é muito mulherengo, tá? Muito mulherengo. Mais para frente, não vai dar tempo para a gente ver isso tudo, mas Davi, ele tem relações com muitas outras mulheres, tá? Então, mas Davi, ele também pensa militarmente e politicamente, tá bom? Então, ele pensa de uma forma para ficar mais forte. Só que aí tem um grande problema. Isso vai ser
entre aspas, a desgraça de Davi. Ou desgraça não, porque Davi não perde a sua coroa, mas isso vai complicar o reinado de Davi. Então a gente vê histórias com Absalão, mais à frente, se você for lendo, você vai ver situações de estupro, o pecado com Batseba, é muita confusão, tá bom? Então, é por isso que eu falo, se você puder ler, é muito interessante que você vai vendo o contexto da história, que é uma história muito complexa. E aí, esses 6 filhos, ele acha que vai ser uma bênção, entre aspas, vai complicar um pouquinho, tá bom? Mas aí, pulando para o versículo 6, tá lá. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Por isso que eu falei, lembra desse nome. Abner é um homem político. Ele foi um homem que foi o braço direito de Saul, muito braço direito, era o braço direito, o braço esquerdo de Saul. Ele estava ali sempre gerenciando, ele sempre estava vamos colocar assim a palavra, né? A frase. Ele estava sempre ali nos bastidores com o rei Saul, porque Saul, como eu falei, era carismático. Então, Saul ele tinha uma presença, além de ter uma presença porque era mais alto mesmo, era uma pessoa de excelente aparência, parece que era bonito, forte, guerreiro, mas Abner estava sempre ali. Era aquele primeiro-ministro extremamente político, que estava sempre ali, conversa com um, conversa com o outro. O Saul fazia alguma coisa, ele ia lá, conversava. Então, era uma pessoa extremamente habilidosa. Mais outro rei. Hã? Mais outro rei. Isso mesmo. Então, você vê que ele começa, eu estou começando eu vou pegar esse reinado, porque Esbocete, ele é um rei meio tímido, omisso, meio acanhado, meio vergonhoso, então eu vou acabar tomando. Aí Esbocete, para resumir a história, Esbocete, ele fica com aquela situação e ele pergunta para Abner se ele teve alguma coisa com a concubina, com uma ex-esposa de Saul, tá bom? Então ela se chama Rispa. E ele pergunta para Abner, e Abner fica extremamente irritado, magoado, indignado com isso tudo. Até no versículo 8 está aqui escrito, Abner ficou indignado com as palavras de Esbocete, e aí vai falando, eu sou um cão a serviço de Judá, e começa a falar daquela forma política, habilidosa, de boa oratória, e aí ele vai falando tudo aquilo ali. E Esbocete, ele vai ficando acanhado, como eu falei, vai ficando meio tímido, meio vergonhoso, meio tudo, e Esbocete, ele para, ele não fala mais nada. Por quê? Aí você fala, mas André, o que isso tem a ver? Saul morreu, o homem, começou a namorar com a ex-concubina de Saul, mas o homem está morto. Pessoal, isso historicamente é muito profundo. Por que muito profundo? Porque Abner só poderia entrar para ser rei se ele fosse descendente ou se ele tivesse algum vínculo com a família de Saul. Então, a concubina daria esse vínculo de reinado para ele. Por isso que eu falei, quando a gente lê a história, a gente vai vendo as entrelinhas e você vai vendo, opa! Ele pensou muito mais lá na frente. Então, por isso que ele joga essa conversinha dele de, eu sou cã, serviço de Judá e tal, aquela coisa toda, mas contudo, todavia, entretanto, isso foi bom demais para Davi. Isso foi top para Davi. Foi ruim para a casa de Saul, para Esbocete, mas foi muito bom, porque a história começa a ter uma reviravolta.
Aí começa a ter uma reviravolta, e aí a gente vê do versículo 8 em diante, está lá. Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entregarei vocês nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher? Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Opa, para. Abner sabe. Aqui a gente começa a ver que Abner sabia que Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel. Olha que você vê como Abner, ele é habilidoso, não só nas palavras, mas é um homem extremamente inteligente. Então aqui dá tudo a entender que ele sabia que Davi tinha sido ungido rei para ser, ter o trono sobre Israel e sobre Judá. Então aqui ele fala no versículo 10, e aí versículo 11, e Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Aí você vê aqui, Isbosete, como eu falei, homem de vergonha, o significado do nome dele, então ele vai diminuindo, vai murchando, como a gente fala no Brasil, vai dando, que nem aquela bola, ele chegou, que nem aquela bola, eu vim agora com tudo, aí daqui a pouco o Abner pegou o alfinete e puff, aí aquela bola faz assim, murchou. Foi o que aconteceu com Isbosete. Ele murchou, ficou quietinho. Só que, como eu falei, foi excelente para Davi. Excelente mesmo. Por quê? Abner, ele envia mensagem para Davi dizendo, que quer fazer uma aliança. E aí você vê, como eu falei, essa habilidade de Abner, e Davi não fecha a porta. Davi é um rei, então ele está trabalhando politicamente, claro, ele quer ser rei tanto de Israel como de Judá. E aí no versículo de 13 a 16, a gente vai dar um pulinho de novo, Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo: quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul. Parou de novo. Você que de repente nunca leu a Bíblia ou leu muito rapidamente, quem era Mical? Foi a esposa de Davi, mas ela não era mais a esposa de Davi. É uma loucura. Ela já está casada com outro homem. Ela já está casada. Então ela, foi separado, Saul separou e ela foi casou com outro homem. Ela está casada com outro homem. Mas ele fala aqui: olha, traz Mical aqui para mim. E Davi tem 6 mulheres, mas ele quer Mical. Aí ele vai falar assim: ai, pastor André, André, é porque o coração dele está palpitando com o primeiro amor. Está assim, ó, tutu. Pessoal, para de ser ingênuo. Por isso que eu falo, vamos estudar a Bíblia. Quando a gente estuda, os nossos olhos abrem a cortina. E aí você vê o seguinte: Davi aqui, quando ele fala, olha, traz Mical. Mical é da casa de quem? Saul. Boa, obrigado, Carlos. De Saul. Quem tem poder sobre a tribo de Israel? Casa de Saul. Davi não é bobo, Davi é político também. É muito inteligente, é habilidoso. Então ele quer legitimar a família real, quer dizer, ele quer legitimar a realeza dele. Então ele me traz Mical. Trazendo Mical, eu vou mostrar para o povo que eu estou junto com a casa de Saul, com a casa de Saul, casa de Davi, casa de Saul, estamos juntos, e aí eu posso ter a dupla coroa, Israel e Judá.
está vendo que é uma trama política. Coitadinha da Mical, coitadinha. A Mical nem sabe o que está acontecendo, coitada. Mas o nome dela apareceu e apareceu nesse, vamos dizer assim, nesse contexto, né? Nesse contexto que não é nada de amor, é política mesmo, tá? É política. E aí a gente pula de novo, que não dá para a gente ficar de versículo em versículo, tá? E aí a Mical está casada com Paltiel, tá? Filho de Laís, e aí só que ele não vai ficar com ela, coitado. Depois você lê com mais calma esse capítulo 3, coitado, ele ainda corre atrás de Mical, falando, olha, deixa ela comigo, só que Abner disse, agora vai e volte para casa, tipo, acabou, você não é mais o marido dela, coitado do rapaz, né? Mas é coisa da cultura do Antigo Oriente, tá? Do Antigo Israel. E a gente pula para o versículo 20 e 21. Abner foi falar com Davi em Hebrom, e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi, eu me levantarei, irei para ajuntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança com o rei. E meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse e ele se foi em paz. Pronto, chegou a palavra mais importante, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento: paz. Não é verdade? Chegou a paz. Coisa mais linda, palavra linda. Só que não chegou nada de paz. Isso daqui é só para, eu vou falar uma frase que a gente usa muito no Brasil, é só para inglês ver. É só para inglês ver. Não tem nada de paz. Davi fez tudo certinho, tá tudo perfeito. Davi tá tudo, tá tudo fixe, tá tudo 100%, tá tudo tranquilo. Só que a gente vê que Abner, ele é um traidor. Deixou Esbocete, viu que Esbocete não tinha poder, não tinha força, não tinha exército que estava apoiando direito ele, todo mundo morria. O Abner era extremamente influente, poderoso. Você vê aqui que ele vai falar para todo Israel, olha, acompanha Davi, olha a influência desse homem. Ele fala que tem um tratado de paz. Só que vamos lembrar, vocês lembram de um nome importante que eu pedi para vocês decorarem? Joabe. Vocês lembram desse nome? General do exército, capitão do exército de Davi. E vocês lembram de outro nome, o nome do irmão de Joabe? Azael. Obrigado, Carlos. Azael. Lembrou? Ok, obrigado que vocês tenham lembrado. Joabe, resumindo a história para a gente não se alongar muito. Joabe, claro, alguém contou, olha, sabe quem matou seu irmão, Azael? Quem pensa que tinha sido naquela confusão da guerra civil? Não, deve ter, claro que não está na Bíblia, eu estou parafraseando aqui, né? Estou dando um enredo aqui no meio para ficar mais fácil. Deve ter falado, não sei, quem foi? Foi Abner. Abner, aquele que me pediu para não perseguir mais, para não levantar mais espada, que ia ser uma desgraça, que ia ser uma loucura de todo mundo se matando. Ele que pediu, e eu ainda toquei a trombeta e parei. Foi Abner. Como eu falei, não tem isso na Bíblia, mas pode ter acontecido dessa maneira. O que acontece? Joabe, com aquele coração de vingança, estava com o coração extremamente cheio de vingança, de ódio. E aí também, ele não só estava com esse coração de vingança e de ódio, mas ele estava com um coração também com medo de perder, sabe o quê? Poder. Porque ele era general do exército de Davi. Só que Abner é muito influente, muito poderoso, é muito top na sua oratória, na sua conversa, na sua persuasão. E aí Já tinha sido general dele. E já tinha sido isso, aí ainda tinha sido general. E aí o que ele faz? Fala para Joabe,
fala para Abner, desculpa, fala para Abner, vem aqui para fora aí de Hebron, aqui dos muros de Hebron, vem conversar aqui no cantinho comigo, vem bater um papo aqui, vamos trocar uma ideia, como a gente fala no Brasil, vamos conversar um pouquinho, que eu tô com saudade de você. Aí, Abner, coitado, pensando que ia ser uma conversa entre dois capitães, dois generais, dois homens de guerra, dois gladiadores. Tudo bem, gladiadores é do Novo Testamento, né? Na época de Roma, no primeiro século, mas vamos colocar esses dois guerreiros. Aí, só que Joabe faz o quê? Mata Abner. Ele mata Abner. Nessa situação, agora complica tudo de novo. O tratado de paz fica complicado. Você vê aqui, versículo 27. Quando Abner voltou a Hebron, Joabe levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo. E ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu, por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Olha que loucura! Coitado de Davi. Agora eu vou falar, coitado de Davi. Davi não sabia disso, pessoal. Olha o versículo 28. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Então, realmente Davi não sabia. Ele não fez isso em nenhuma trama junto com Joabe para matar Abner, não. Até porque era Abner que ia falar com o povo de Israel, ok? Então, realmente, né, nesse momento aqui, Davi tá tranquilo, tá que nem Pilatos, tá com as mãos limpinhas, tá lavadinha as mãos de Davi, tá? Só que Davi, ele tem que corrigir o erro, porque criou um problema grande para ele assumir o reinado. Então agora ele fala: como eu vou resolver isso tudo? Como? Só que Davi, como eu falei, ele é habilidoso, é inteligente. Deus, como eu falei, ele estava com o Espírito de Deus. Então nessa situação, Davi toma algumas atitudes, porque ele tinha que corrigir esse erro que Joabe fez. Então vamos lá, versículo 29. No versículo 29 tem, eu não sei como eu posso falar, mas são 5 maldições que Davi manda para Joabe e seus descendentes. Está lá. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe, que nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem apoie muleta, caia a espada e necessite de pão. Tá? Então ele está falando aqui, nessa situação, que ele está falando aqui, tenha fluxo, seja leproso, muleta, caia a espada e passe fome. Tá bom? Então Davi manda 5 maldições. E aí eu vou abrir um parênteses, volta agora para o século 21, tá bom? Por que para o século 21? Muitos líderes hoje têm lido essa passagem fora de contexto e têm utilizado para abrir oportunidade. Eu não sei se o nome é oportunidade, a palavra é oportunidade, mas abrir, vamos dizer assim, uma forma de amaldiçoar aquelas pessoas que não estão de acordo com o seu ministério, de acordo com a sua liderança, de acordo com qualquer coisa. Não tem nada a ver, pessoal. Me desculpe falar. Essas igrejas que têm feito isso, e se você que está me assistindo na internet já aconteceu isso com você, por favor, saia dessa igreja. Com todo respeito, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Holanda e seja no resto do mundo. Porque isso não está certo. Não tem como. Isso daqui foi um caso específico que aconteceu com Davi, Abner e Joabe, tá bom? Então Davi está corrigindo um erro.
E aí as pessoas no século XXI estão aproveitando esse contexto de erro para amaldiçoar a vida dos outros, tá bom? Então, totalmente errado, totalmente equivocado. Por isso que eu abri os parênteses aqui, porque não existe isso, tá? E como está escrito na palavra, maldição sem causa não prospera. E aí no versículo 31, tá lá. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam de panos de saco e façam lamentação por Abner. Então Davi está tentando corrigir, ele está tentando corrigir. Então, rasgar a roupa, fazer todo esse procedimento aqui, vestir de pano de saco e fazer lamentação por Abner, é algo tipo assim, é uma indignação, é um arrependimento, é algo que é clamar mesmo, não só para Deus, mas para todo o povo, o equívoco que aconteceu. Não, né, a gente vê em outras passagens sobre essa situação de rasgar roupa ou coisa parecida, mas nesse caso aqui era isso. Aconteceu essa besteira, então, Joabe vai rasgar as roupas, as suas vestes, vai vestir pano de saco, que era como se fosse uma vergonha, e vai se lamentar por Abner, pelo que ele fez. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Então você vê que é um rei, como eu falei, pode ser algo político, mas era um rei que ele, vamos dizer assim, saía da sua cadeirinha de autoridade e ele se misturava com o povo. Ele estava ali querendo realmente mostrar que era um rei diferenciado, um rei que servia as pessoas. E aí você vê no versículo 31 que a gente já leu, e o versículo 32, sepultaram Abner em Hebrom, o rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, o rei aqui de Davi, tá? E todo o povo também chorou. Então Abner era muito querido, ok? Era muito querido, como Saul também, o povo chorou quando soube que Saul morreu. E aí no versículo 33 e 34, e o rei fez a seguinte lamentação por Abner, porque Abner teve de morrer como se fosse um tolo. As suas mãos não estavam atadas, não estavam acorrentadas os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então você vê assim, que Davi ele fazia esses cânticos, ele exaltava seus, vamos dizer assim, nesse caso Abner já não estava sendo mais inimigo, já tinha feito uma aliança com Davi, mas aquela pessoa que teve um atrito, como a gente leu no capítulo 2, então ele exaltou Abner aqui, e ele tratou Joabe de uma forma como uma pessoa que maldosa, como se fosse um filisteu, como se, um incircunciso, vamos colocar assim, tá bom? E aí tem o versículo 35, então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, mas Davi fez este juramento, que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Davi é top, você vê que ele está até fazendo esse, vamos colocar assim, esse jejum, vamos colocar entre aspas, para que mostrar, olha, eu estou lamentando mesmo, eu estou triste, eu estou junto com vocês, eu não estou alegre com isso, eu estou triste, mesmo com essas guerras que a gente teve, eu estou triste, tá bom? E todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo que o rei fazia. Então Davi está subindo no gráfico de reinado, de aprovação. Naquele dia todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: sabe que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruías, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Então Davi aqui, ele se coloca, ele é rei, ele está falando que aqui, ora, eu sou ungido de Deus, eu sou rei mesmo ungido, mas ele se coloca como uma pessoa humilde, tá bom? Ele se coloca numa posição em que ele mostra para o povo, olha, eu sou uma pessoa que estou junto com vocês, eu estou chorando, eu sou uma pessoa que eu sou do povo, eu quero servir vocês. Então ele se coloca numa posição, como a gente vê aqui, bem humilde, tá? Então Davi ele faz essa diferença, mas ele ainda não tinha sido aprovado por Israel, não.
só por Judá. O povo estava mudando a cabeça em relação a Davi, mas ainda não tinha sido ungido por Israel, ok? Só que Davi era rei de Judá, o povo estava gostando de Davi, o povo, né, as tribos de Israel, só que Isbosete é o quê? Rei. Vamos para o capítulo 4, para a gente tentar finalizar aqui, tá? Vamos lá, eu vou pular logo, pula o versículo 5 a 7. Recabe e Baanaá, filhos de Rimom, Berotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Parou! Vocês lembram? Quem está me acompanhando vai lembrar. Se você puder, você escreve. Você vai falar assim, André, até agora, cadê as aplicações? Calma, é uma narrativa muito complexa, não é fácil essa narrativa desses primeiros capítulos do segundo livro de Samuel. Então, assim, as aplicações a gente vai colocar aqui no final. Vocês lembram daquele Amalequita, quando Saul se suicidou? Aí foi uma Amalequita lá, olhou, viu Saul morto. Ele pegou a coroa, pegou o bracelete e levou para Davi. Quando chegou em Davi, ele mentiu, falando que ele tinha matado Saul. Vocês lembram disso? Lembram. Então, nessa situação, o que Davi fez com ele? Mandou matar o rapaz, porque o rapaz achava que ele ia receber algo em troca de Davi, tipo, você fez bem, você matou Saul, mas Davi ficou indignado, como você fez isso com o ungido do Senhor, e mandou matar o rapaz, né, e mataram o rapaz. É a mesma coisa que acontece aqui, ó, esse Recabe e Baanaá. Eles também fazem a mesma coisa. Isbosete está dormindo lá na tenda dele, né? Está lá dormindo. Aí vai lá no versículo 6. Ali entraram para o interior da casa, como quem vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baanaá, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Parou. Esses dois, pessoal, eles não são inimigos de Isbosete. Eles são da tribo de Israel. São da própria tribo. Sangue, como a gente escuta muito, sangue do meu sangue. É o sangue que está correndo ali, ó, da tribo de Israel. Esses dois aqui foram lá e mataram o rei deles. Eles achando que estava tudo ok, estava tudo bonito, Davi vai ficar feliz. Eles cortam, isso é cultura, tá? Do antigo Israel e do antigo Oriente também, tá? Cortaram a cabeça do rei, do Isbosete, e levaram para Davi. E aí a gente vê no versículo 11 e 12, já vamos pular. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo. Acho que algumas versões vai falar assim, um homem inocente. Eu não sei se em algumas versões vai falar um homem inocente. Quando fala isso, não é porque Isbosete era inocente, porque ele era bobinho, ele, como fala aqui em Portugal, ele era parvo, ele era meio, né, não sabia de nada, fechava os olhos, eu sou muito inocente, não posso ver isso. Não é isso. Inocente aqui, na minha versão é homem justo, mas inocente é a pessoa que não teve oportunidade de se defender. Ele não estava em batalha, foi um ato covarde desses dois. É isso que Davi está falando aqui, tá? Então ele está aqui, ó. Homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não exterminaria da face da terra? Pronto, aí a ira de Davi apareceu. Agora ficou feio para os dois.
Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baanaá. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Então você vê nessa situação que Davi fica irado porque é rei, é respeito. E ao mesmo tempo ele está falando, entraram na casa como ladrão, foram lá, o homem deitado, dormindo, descansando, não teve nem a oportunidade de falar assim, pega uma espada, pega um escudo, ou pega uma vassoura aí para se defender, nem para falar isso. Foram lá e mataram o homem, meteram na barriga dele, né? Enfiaram na barriga dele e depois cortaram a cabeça. É uma crueldade. Para ser o povo de Deus, é muito cruel. Muito cruel. E aí você vai me perguntar, André, o que a gente aprende disso tudo que você está lendo na Bíblia, está lendo no seu caderno? O que a gente aprende disso tudo? Primeiro de tudo, pessoal, a gente aprende que não tem herói. Não tem herói. A gente lê a Bíblia muitas vezes, eu vou até rapidamente aqui, antes da gente terminar. Teve uma vez lá no Brasil, eu tive a oportunidade de ir numa reunião e fizeram uma pergunta de pastores e perguntaram assim, irmãos, você, de acordo com a Bíblia, você gostaria de ser parecido com quem? Aí uns, igual a Moisés, o homem que falava com Deus o tempo todo. Aí eu queria ser um profeta, Isaías, Jeremias, papapá. Aí o outro, eu queria ser Elias, e papapá, manda do céu. E o outro queria falar, não, eu quero ser, a maioria queria ser igualzinha a Davi. Aí apareceu, vou colocar assim, alguns gatos pingados, como a gente fala essa frase no Brasil, alguns pouquinhos, falou assim, eu queria ser igual a Jesus. Foram poucos, pessoal, estou falando sério, poucos. A maioria era tudo Moisés, Davi, os profetas, tudo isso daí. Aí você vê, pessoal, nisso tudo aqui que a gente está lendo, que a gente está aprendendo de Gênesis, está chegando agora no livro de Samuel, a gente observa que não tem herói. Todos que apareceram até agora, erraram. Todos erraram. Todos erraram. Então, como eu falei, não tem herói. E a narrativa, é isso que a gente tem que prestar atenção. A narrativa bíblica é para mostrar o que realmente aconteceu. Por isso que a revelação de Deus, hoje a gente coloca como religião. Religião, no latim, é religare. É religar a pessoa, o homem, a uma divindade, a Deus. Então, a Bíblia não é a religião. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra revelada de Deus. E a revelação completa é em Jesus Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, é o que Deus quis mostrar para a gente, é que essa narrativa, ela é nua e crua. É dessa maneira. Então, hoje as religiões, elas tentam acalmar o nosso coração. Por exemplo, olha, você tem que meditar. Se você meditar de manhã, de tarde, de noite, você vai estar bem, você vai estar zen. Se você fizer boas obras o tempo todo, você vai voltar num corpo evoluído. Isso é tudo mentira, isso é para afagar o ego, pessoal. A Bíblia ela só quer mostrar que pessoas como eu, como você que está na internet, como meus alunos que estão aqui, somos pessoas equivocadas, somos pecadores, somos totalmente errados, a gente erra o tempo todo e por isso que a gente precisa de quem? De Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito profundo. Então, quando você lê a história, e aí eu vejo esse contraste que acontece, esses combates, essas loucuras que acontecem nas redes sociais, falando que a Bíblia, no Antigo Testamento, e aí eu vejo muitos cristãos apoiando, é um livro violento, é um livro não sei o quê, não tem direitos humanos. Pessoal, se você lê
como fala aqui em Portugal, em bocadinhos, quer dizer, em pedacinhos, realmente você vai falar que a Bíblia é extremamente violenta. Mas você tem que ver que a Bíblia não são bocadinhos, não são pedacinhos. A Bíblia é a grande história de Deus se revelando para salvar, sabe quem? Eu e você. Isso daí, quando você lê, por isso que a gente está no panorama, a gente está um ano, são 42 lições que a gente está hoje, né, Carlos? Completando hoje. A gente está um ano e pouquinho, um ano e um mês, mais ou menos. Estudando, a gente não tem tempo, a gente está tranquilo. Por quê? Eu quero que vocês se aprofundem na palavra, que a gente se aprofunde, a gente aprenda quem é o nosso Deus, para a gente não ficar nessas loucuras que estão acontecendo aí fora. E aí a gente vê que essa história que aparece, essa narrativa em Samuel, a gente vê pessoas desonestas, pessoas pecadoras, a gente vê trama, a gente vê o quê? Pessoas que precisam de Deus o tempo todo. Aí você vê Abner, uma pessoa autoritária, manipuladora, uma pessoa que fazia, a gente fala no Brasil conchados, mas uma pessoa traidora. A gente vê o Esbocete, coitado, um passivo, um omisso, um medroso. A gente vê Joabe, a gente vê uma pessoa que estava comprometida somente com o seu umbigo, com o seu interesse. Ele estava pensando ali, eu vou perder, né? Não vou ser mais capitão do exército, o general do exército de Davi, quem vai ser Abner, mas eu também tenho que, eu sou vingativa, tenho ódio no meu coração, não perdoo ninguém, então eu vou matar Abner. Então você vê o próprio Davi, que aparentemente, como eu falei nessa reunião, um monte de gente levanta a mão falando, Davi, eu quero ser igualzinho Davi, aparentemente é um grande herói, parece ser um grande herói, parece, mas Davi, a diferença é que ele conversa com Deus, ele no início ele pergunta para Deus o que deveria fazer, mas Davi peca, ele tem várias mulheres, ele vai ter um caso, né, vai pecar com Batseba. Então você vê que Davi ainda faz uma coisa muito pior, se você for prestar atenção. Davi, ele vai lá e faz o seguinte, ele não mandou matar o Amalequita que falou que matou Saul? Beleza, porra. Ele não matou os dois aqui, Recabe e Baanaá? Não mandou matar? Porque matou Esbocete que não estava, né, que estava sem defesa, sem nada? Matou. Porque ele também não mandou matar Joabe? Se ele matou Abner. E Abner foi, coitado, foi lá para bater papo com um homem achando que ia ficar, olha, fiz aliança com o rei Davi, agora vamos ser amigos, vamos ser irmãos mesmo, vamos estar juntos. Abner foi desarmado, foi como a gente fala, não foi como lutador de boxe, ele foi como uma pessoa normal, foi conversar, ele chamou Joabe, chamou Abner, ele foi lá. O que Abner fez? Matou. Não matou? E o próprio Davi não fala, não jogou as maldições na vida de Joabe, da família dele, de toda a descendência, de tudo que tem direito, não pediu para ele rasgar as vestes, fazer tudo? Por que ele também não matou Joabe? Então são dois pesos e uma medida. Então a gente vê que são pessoas erradas. Então isso daqui só nos ensina ainda mais que o povo não precisava de um rei físico, precisava de Deus. O povo no Antigo Testamento, e se a gente voltar para o século 21, a gente vai falar assim, o povo não precisa de absurdos de líderes ou de pessoas autoritárias, a gente precisa do grande rei Jesus. E aí a gente aprende ainda mais que não podemos confiar em homens. Essa que é a grande verdade. Ai do homem que confia no homem. Vamos ver lá para a gente finalizar em Jeremias, capítulo 17, para a gente finalizar mesmo. Aí você faz as suas perguntas, se você tiver sobre essa passagem. Capítulo 17, somente o versículo 5. Eu não vou ler todo porque é muito bonito, mas você lê, né, que são os pensamentos de sabedoria que Jeremias está trazendo, tá? Falei o versículo 5. Aí tá lá. Assim diz o Senhor em caixa alta, em letras maiúsculas. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Então tá lá. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano. Em algumas versões vai estar, aquele que confia no homem.
que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, quer dizer, Yahvé. Aí ele vai continuando, né? Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará no lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Quer dizer, não existe, essa pessoa vai morrer. A pessoa está numa terra salgada, no deserto, inabitável, vai morrer. E aí Deus fala aqui, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e o ano da seca não se perturba e não deixa de dar fruto. E aí ele continua, enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Ele vai falando, depois com mais calma. Então você vê que o próprio Deus está falando, não confia no homem. Por isso que Jesus no Novo Testamento fala o quê? A gente conhece as pessoas pelo fruto que a árvore dá. Então, se as pessoas estão sendo autoritárias, são mentirosas, são traidoras, são cobiçosas, se as pessoas são vingativas, não são perdoadoras, pessoal, foge disso daí. Quando eu falo fugir, é fugir de situações que vai te levar para esse lado também. Se cola com pessoas que, com certeza, tem muitas pessoas que têm fruto do Espírito, de amor, de mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, de paz, de alegria. Então, por favor. André acabou de escrever, fruto do Espírito é caráter. É o quê? O Espírito? André acabou de escrever, fruto do Espírito é caráter. É isso daí. Então, olha, essa que é a situação, tá bom? Então, eu termino agora, até vou pedir fazer uma pergunta para vocês. O capítulo 5 é a conquista de Jerusalém e a unção de Davi sobre... Por enquanto a gente viu que Deus ele não aparece muito nesse contexto todo. Ele aparece, claro, quando Davi pergunta, mas Deus não aparece muito nesse contexto todo. Mas no capítulo 5 você vai vendo que essa situação toda, Deus, a partir do capítulo 5, ele vai se apresentando. E principalmente na conquista de Jerusalém. Vocês têm interesse de saber como foi a conquista de Jerusalém, que é uma cidade extremamente importante, sendo religiosa e política de Israel? Se tiver, só escreve aí que sim, ok, eu quero, porque aí eu trago mais esse conteúdo, porque eu acho que é importante, por isso que eu falei eu acho, porque eu quero dar essa decisão para vocês. Então tá bom, então semana que vem eu trago sobre essa conquista de Jerusalém, porque isso é importante. O Simar Mendes também diz que sim. Boa, então eu trago semana que vem sobre a conquista de Jerusalém, até porque a gente vê que Jerusalém hoje, de tantos percalços que já teve, Império Babilônico e aí por diante, ele romano, destruíram e Jerusalém ainda existe, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Enquanto eu bebo uma água aqui, hoje eu nem bebi água. Hoje não tem perguntas? Então, pessoal, olha, muito obrigado. Se eu passei e delonguei um pouquinho, é porque realmente vocês precisam saber da história. Agora vocês começam a ter uma ideia do que foi esse reinado de Davi. Não foi fácil. Você sabe que, como eu falei, não dá para confiar nos homens, a gente tem que confiar naqueles que apresentam realmente serem discípulos de Cristo, terem o fruto do Espírito, serem seguidores de Cristo, para que realmente a gente possa ser imagem e semelhança do Filho amado, tá bom? Que é Jesus Cristo. Então, o nosso exemplo é Jesus. Leia a Bíblia, que você vai ver que o grande plano de Deus é a salvação de pecador como eu, como você. Então, se não tem pergunta, que Deus abençoe e até semana que vem.